doutor aqui, Roberto Márcio. Grande Felipe, tudo bem? Beleza? Tranquilo, graças a Deus. Diretor Não, editor. Editor do Caderno de Esporte da Tribuna de Petrópolis. Isso, do Jornal Tribuna, já 27 anos. 27 anos. Olha só. Aí, por isso que eu te falei. Eu falei aquele negócio agora há pouco. Tu tá na última curva da vida? Nada. Pô, que isso, cara? Tô jovem. Dá um close na gente. A gente tá lindo. Olha só, rapaz. Coisa linda. Somos jovens, né? Não tem jeito. Gente, olha só. A questão é a seguinte, o Roberto Márcio fez uma matéria com a gente ano passado, em dezembro, e a matéria foi Serra Fight, a geração ninja, foi uma ideia que eu coloquei, ele adotou, colocou a gente num sábado na tribuna, foi muito bom, dividimos a página com a São Silvestre, tá? Não, sério. Deixa eu só explicar também, porque a questão da parte jornalística, né? Por quê, né? É interessante que Petrópolis tenha, de fato, um programa voltado para a defesa pessoal. São muitas pessoas que praticam, e mais, galera. Petrópolis tem uma história muito bonita em várias artes marciais, sabe? Hoje nós temos, só para você ter ideia, 5 professores só de capoeira trabalhando na Europa. Meu Deus do céu. Pois é, ganhando a vida, né? Pessoa fazendo ali, mostrando o talento, tudo que aprendeu aqui em Petrópolis. E, por exemplo, o tiroteio é um exemplo crasso disso, né? Em 2013 ele esteve em Petrópolis, me procurou muito rapidamente, está na Alemanha, está bem, constituindo família, tem tudo lá, enfim, ou seja, da capoeira, tiroteio. Na capoeira, exatamente, né? Que todo mundo aí conhece, é uma galera sensacional. Olha só dá um close aqui, gente, a camisa que esse cara tá usando, dá um close, Janzão, olha só, a camisa. Bom, eu tenho que te contar essa história. Fala, não, conta porque aqui, ó. Os mais antigos vão se lembrar. Primeiro freestyle de Petrópolis, circuito freestyle de Petrópolis. O que foi o circuito freestyle de Petrópolis, né? Conta aí. Praticamente o primeiro Vale Tudo de Petrópolis, Vale Tudo que hoje é conhecido como MMA, mas assim, eu também fiz defesa pessoal, né? Mas falando do primeiro freestyle de Petrópolis, ele aconteceu em novembro de 1996 no ginásio José Borzino, no Valparaíso. Foram 4 lutas. Eu só não consigo lembrar todos os 96, adversários. né? Eram 4. Como é que se chama? 4 lutas? Não, são 4 cartéis, não sei. Enfim. Oi? Combate. Sim, foram 4 combates, sendo que o primeiro foi o Renato Vieira, professor de jiu-jitsu, todo mundo conhece em Petrópolis. Isso em 1996, em novembro. Quando surgiu o primeiro MMA, o primeiro UFC. Para você ver que Petrópolis, em algumas coisas, ela é bem pioneira. A gente está atualizado, né, cara? Muito. Sabe o que eu acho interessante? Que os lutadores aqui de Petrópolis, eles se dão bem fora daqui. Incrível isso. Incrível. E eu não poderia deixar de falar do Fernando Macaxeiro, né, que também todo mundo conhece aí do jiu-jitsu, ele que já deu aula para forças especiais de um país do Golfo Pérsico, hoje ele se encontra na Tailândia. Eu tive notícia, por incrível que pareça, coincidência ou não, eu tive notícias dele hoje, porque o primo dele é meu colega de faculdade. Então, o Léo Macaxeiro, que trabalha na InterTV. E aí ele falou que ele está bem lá, não pretende voltar tão cedo. Para você ter ideia, ele tinha sido eleito, ele tinha pegado uma suplência de vereador. Uma segunda suplência. Por cargas d'água, ele teve uma possibilidade de assumir isso alguns anos atrás. Ele já estava na Tailândia e falou, não, eu não volto para Petrópolis de jeito nenhum, não vou fazer minha vida aqui no exterior, porque é aquilo, você se encontra naquilo que você está fazendo, você é reconhecido financeiramente naquilo que você faz, e também do teu trabalho, porque os tailandeses lá é o boxe, né, o Muay Thai, né, o que a gente também boxe tailandês. O Thai para os mais íntimos. Exatamente, né, que é um esporte como se fosse, acho que mais do que o futebol para o brasileiro, bem mais que o futebol brasileiro. Esses dias eu entrevistei um rapaz e ele falou uma coisa interessante, que aqui a criança ganha uma bola, lá ganha uma luva. Exatamente, porque desde pequeno eles aprendem a lutar, aprendem também a disciplina, não pensa você que tem crianças lá que lutam. Eu particularmente sou contra isso, mas aí é uma outra coisa aí, porque é um outro campo, mas enfim, eu acho que combate não é para criança, a defesa pessoal para criança tem que ser recreação. Né? Tem uma orientação, né, já que vai entrevistar daqui a pouquinho uma psicóloga, né, do Conselho Federal de Psicologia, de que não se deva estimular a competitividade em crianças entre
de 4 a 10 a 12 anos. O esporte tem que ser uma coisa de recreação e, de fato, tem que ser uma coisa prazerosa para preparar a criança para que, se caso ela decida ser um lutador profissional, ou seja lá o que for, ela vai entrar num outro sistema, quando começar a competir, que é uma outra coisa, mas já vai estar adaptado por conta da recreação. Entendeu? Então não vai ser aquela coisa de obrigação, você tem que treinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entendeu? Porque criança tem que brincar. Criança tem que viver o mais livre possível, enfim, é uma fase importantíssima que vai determinar o teu futuro. Então, é por aí. Eu acho uma coisa engraçada. Eu tenho um livro lá em casa, o nome é Filho Teu Não Foge à Luta, Felipe Alvim. E ele fala como os lutadores brasileiros transformaram o MMA no fenômeno global. Esse dia eu acho interessante essa coisa do brasileiro. Esse dia eu estava vendo um documentário, como é que é? O Divisor de Águas, o nome do documentário, que falava sobre a seleção das Olimpíadas de 1984. Que foi dada como a seleção que jogava vôlei, Bernardinho, aquela turma toda. E eu achei uma coisa interessante, Roberto, que é o seguinte, o slogan era o seguinte: os meninos de ouro da seleção de prata. Já que a gente está falando sobre artes marciais, esporte geral, os meninos de ouro da seleção de prata. Eles não ganharam a medalha de ouro, mas eles valiam ouro. Então, aí naquela época surgiu aquele saque Jornada nas Estrelas, que a bola subia do Bernardo, que subia a 30 metros e tal. E era fantástico, porque eu vou falar, os anos 80, assim, em matéria de esportes, né, a gente falou agora de 96, os anos 80 em matéria de esporte no Brasil foi uma coisa doida. Sensacional. Foi uma virada importante. Só te cortando rapidinho. Tu vê, por exemplo, a equipe de 82, de 86, de futebol. Cara, que coisa doida. Foi uma equipe que, para quem não conhece, o futebol de 82 e 86, eles não ganharam Copa, não ganharam nada. Mas a equipe para jogar bonito futebol, cara. Dirigido pelo Tele Santana. O mestre, que inclusive tinha casa num sítio na Posse, que era frequentemente visto em Petrópolis, e um dos grandes nomes do futebol de todos os tempos. Eu acho que o Tele a gente chama de mestre. De fato, ele mestre. Porque depois, embora ele não tenha tido sucesso com a seleção brasileira naquelas duas Copas, ele no São Paulo, ele conseguiu fazer um trabalho genial, que levou o São Paulo campeão brasileiro, bicampeão mundial, uma geração com raiz, Miller, Silas, enfim. E tu vê, é engraçado, é uma coisa doida. Por exemplo, aí tu vê o que até vamos dizer assim, os lutadores brasileiros, eles não ficam atrás também. Tu vê o show que Anderson Silva, domingo, sábado agora, tá madrugada de sábado, domingo, Anderson Silva, a volta do Spider. É isso aí. Entendeu? Tu vê, cara, Vitor Belfort, Anderson Silva, o Lyoto Matida, Vanderlei Silva, cara, tu vê, os lutadores brasileiros, eles não ficam atrás. Eu falei só de MMA, ok, gente? Não, fora jiu-jitsu, você citou um deles, que até chegou a lutar pelo Vasco da Gama, que foi o Vitor Belfort. Ele tem 17 anos de carreira, e eu lembro do início de carreira dele, porque eu era aficionado em luta. Eu fui... aliás, eu gosto até hoje, mas confesso a você que eu acompanho bem menos, porque você tocou num ponto, eu acho que sensacional. Por que os lutadores brasileiros se dão tão bem? Eu vou te responder parte disso. Porque no início da década de 80, o atleta, o competidor, ele não tinha hoje o volume de marketing, de verbas que são destinadas a judô. O Brasil o judô é um dos modalidades que mais deu medalhas para o Brasil em edições de Jogos Olímpicos, né? E tudo mais, mas só que era um esporte tido como amadores. Então você imagina aquele cara que abria a mão, não é como hoje. Você citou o Spider, legal, o Spider. Mas o Spider hoje, no mínimo, ele deve ter uma equipe de trabalho com 8, 10 pessoas no mínimo. Não sei se tem mais, entre nutricionista, médico, psicólogo, fisioterapeuta e tudo mais, né? Nutrólogo, tudo aquilo. Porque hoje é tão profissional a coisa, né? Você pode, numa luta, ganhar um dinheiro que a gente vai trabalhar a vida toda e não vamos ganhar nem 10%. Então, e não é só isso. A luta, hoje eu tenho um programa de rádio também, sem fazer o comercial, na Tribuna FM, o Momento do Esporte. 8h15, 8h30, 8h45, 3 inserções. Coincidência ou não, eu falei sobre essa questão do MMA, da profissionalização do MMA. Por quê? Isso é uma moda trazida dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, tudo eles transformam em business, e eles trouxeram essa novidade para cá. Então, hoje o lutador, ele
não tem que ser só lutador, ele tem que ser outras coisas para poder... Eu sou meio contra, eu até falei isso hoje na rádio, sabe? Essa coisa que tem que aparecer toda hora na Globo, é no Serginho Grossman, é isso, aquilo. Eu acho que você perde o foco, porque um lutador de MMA, ele no mínimo tem que treinar de 6 a 8 horas por dia. Não é brincadeira não, cara. É musculação, é parte de musculação, é parte de treino em cima, é parte de treino embaixo, é o descanso. A coisa é tão profissional, se você pegar dessa turma de Anderson Silva e tal, José Aldo, que aliás José Aldo esteve em Petrópolis há dias atrás, visitando uma cervejaria, olha que coisa interessante. Olha, né? eu não... Então, a gente não soube, né? Incrível. Não, pois é, né? Essa informação também me chegou hoje. Mas você então hoje tem um MMA que não é só luta, é um circo. É um negócio, é uma coisa que é diferente quando eu via na época o Vale Tudo, porque era Vale Tudo mesmo, né? Era coisa, as regras não eram tão rigorosas como tem hoje em dia. Enfim, que hoje se o juiz perceber que o oponente está ali numa situação muito debilitada e para a luta na mesma hora, porque você tem a obrigação de preservar a vida do cara. Isso aí não é como era antigamente. Antigamente tinham lutas no fundo de quintal, logo que começou essa febre de Vale Tudo, que a coisa era, bem irmão, era sangue, soco, não tinha a pessoa caía no chão, continuava apanhando, continuava apanhando até, enfim, é muito complicado isso. É uma coisa muito violenta, não deixa de ser, mas ao mesmo tempo não é só a questão da violência em si, são pessoas que são treinadas, são pessoas que dedicam horas a fio, sustentam suas famílias, são pais, são avós muitas vezes, entendeu? Então são pessoas assim muito sérias que fazem daquilo, né, essa energia que a pessoa tem dentro dela de agressividade, canaliza para uma coisa que é um negócio que vai sustentar ela. Que isso aqui é legal, porque a gente vê muito valentão hoje em dia, né? Que bate, certeza, arrebenta, é legal. Eu costumo dizer isso, falei, faz o seguinte, meu amigo, tu é bom de briga, treina, né? E vai lutar, entra no ringue. Vai ser profissional de luta, né? Vai ganhar dinheiro com isso, já que é tão bom de briga. É isso. Tu citou uma coisa muito interessante, essa coisa a popularidade, porque aí tira totalmente o foco, né? A pessoa fica com aquela questão, porque é bom estar na frente de uma câmera, é bom você tirar uma selfie, você tirar a foto, você ceder a tua imagem, mas a questão é a seguinte, não se pode deixar essa coisa, perder esse foco. Até nesse documentário que eu vi sobre a equipe de 84 da Olimpíada de Los Angeles, tinha uma jogadora de vôlei, a Dulce, ela falou uma coisa muito interessante, que fizeram uma matéria e falaram que ela foi considerada, falaram assim, Dulce, você foi considerada a jogadora de vôlei mais linda dessa Olimpíada. Como é que você se sente? Ela falou, estou arrasada, porque eu não sou modelo, eu sou jogadora de vôlei. Então, assim... Consciência profissional. Consciência profissional. É uma coisa assim, é honrar a ela não está ali para... Tu poderia honrar a camisa, né? É legal ser bonito, claro, foi a mulher que não quer se sentir bonita, se sentir bem, mas ela não está ali com aquele propósito. Não é, né? o propósito. Agora, hoje em dia, aí você falou do vôlei, inclusive o vôlei, saiu já uma pesquisa sobre a procura de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016. O vôlei, que passou por um escândalo no ano passado, por exemplo, é o mais procurado. E uma coisa que você está usando aí, falando do vôlei, o vôlei é o segundo esporte hoje no Brasil. É o segundo esporte, né? Mas olha só, eu acho que talvez pode ser considerado o primeiro, porque o futebol é religião, né? Vamos botar assim, né? Se for colocar para um lado bem há controvérsias, mas tudo bem, respeito sua opinião. O futebol o futebol é uma coisa até difícil, né, de falar, porque eu nasci nisso, né, não como jogador, né, mas numa família que sempre todo mundo gostava de futebol, e eu sou filho de jornalista, né, e sou o único dos meus irmãos que seguiu a profissão do meu pai, né, no caso do meu pai. Então, é aquilo, eu trabalho desde 18 anos como repórter esportivo. Desde 18 anos. E com a graça de Deus, nunca fiquei desempregado, estou trabalhando até hoje, são 27 anos sem parar. Meu né? Deus. Eu confesso a você que, assim, já com 45 anos eu faço faculdade também, então... Já não sou mais nenhum garoto, quer dizer, fazendo a segunda faculdade, então já não sou mais nenhum garoto, mas a gente está lá, a gente faz o que gosta, que é isso que de fato
dá sentido à vida da gente, né? Quando a gente faz aquilo de fato que gosta. Seja na luta, seja sendo apresentador, seja a pessoa, para ser feliz, ela tem que fazer aquilo que gosta. Então... É uma coisa interessante, né? E a gente, não sei, quando eu vejo determinados praticantes de artes marciais, os olhos deles, alguns deles, honram tanto a camisa, o kimono, que chega a ser, ouvi uma semana passada uma expressão de uma lutadora de jiu-jitsu, a Jéssica, Jéssica, neta do Cres, ela falou que chega a ser uma segunda pele, né? E tem uns lutadores que eles honram tanto a camisa, os olhos brilham quando eles falam sobre isso, né? Você falou do Crésio, né? O Crésio, que inclusive venceu a última luta, que era a luta principal do primeiro freestyle de Petrópolis, venceu o Índio Racal, um mineiro, né? Finalizou, né? O Crésio, na época, vivia uma fase sensacional no Vale Tudo. No MMA, vamos botar aí, eu não sei o que eu chamo de... Enfim. E o Crésio é uma lenda, né, cara? A família é uma lenda. O Crésio é uma lenda. É uma lenda. O pai, os irmãos. O Crezinho, cara, eu te falo porque ele é um cara respeitado no meio. Se você for falar com os grandes nomes dentro da família Gracie, seja... Todos eles respeitam o Crésio. Ele é um cara, ele tem 53 anos. E é um cara, assim, que é um garotão e é um cara muito bacana. É um cara muito legal. E eu tive a oportunidade, né, de fazer jiu-jitsu também, mas a maior parte do tempo fiz karatê. E eu tive a oportunidade, por exemplo, de ter um contato com o mestre Lirton Monassi, desculpa. Monassi, esse é o cara. Falecido em 2000. 2000. Ele fazia já hemodiálise, enfim, não suportou a pressão muito grande, o homem era um touro, mas foi um dos introdutores do karatê dentro do estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Ele era uma das maiores graduações do país. Se hoje estivesse vivo, quando ele morreu, ele era o 8º dan, hoje sairia 11º, fácil, né? Um homem sensacional, enfim. E é um legal, eu pude viver essa coisa do karatê, fui até a faixa laranja, mas é legal praticar o esporte, foi num momento legal da minha vida também que precisava, né? E, enfim, muito bacana. A defesa pessoal, gente, olha, eu não digo para todo mundo fazer, porque é aquilo, você pode ter aptidão a fazer um futebol e tal, mas acho que assim, hoje em dia, como a gente vê um mundo muito violento, a violência de tudo que é lado, né? A violência começa na televisão. Quando eu digo violência, não é a luta do MMA, quem dera se fosse só isso, a violência no nosso país, né? Mas a gente vive um momento muito difícil, né? Um momento muito complicado. E é legal você saber se defender. Eu não estou dizendo assim para todo mundo ir para a academia, aprender a lutar e sair brigando na rua. Deus me livre e guarde. Até porque eu sou um cara extremamente pacífico, eu não brigo, mas eu acho que é interessante a gente fazer refletir, principalmente o telespectador, que é legal. É claro, você tem que fazer o esporte que te adapte melhor, né? Eu não gosto de luta, não, vou fazer um rock, que aqui tem Petrópolis, agora tem o ciclismo que está ficando forte, né? Nós temos hoje o número 1 do ranking brasileiro no mountain bike, que é o Henrique Avancini, um dos melhores pilotos, é o melhor piloto do Brasil pelo ranking brasileiro e pelo ranking internacional, candidatíssimo a ser o representante brasileiro na modalidade em 2016. E tem outras coisas, tem tanta coisa, eu estou falando do Crésio, falando do Lirton, mas tem muita gente boa aí. Gente, a gente vai ter que terminar essa entrevista, mas olha, foi uma aula, né? Sensacional. Foi uma aula, Roberto Márcio. Tanto para falar. Poxa, né? E quem quiser contato com o Roberto Márcio? Não, eu não tenho Facebook, né? Mas eu tenho Twitter, Roberto Mix, né? @ Roberto Mix, né? Trabalho lá na Tribuna de Petrópolis, também na Tribuna FM. A gente tem esse programa já há algum tempo, mas eu devo estar voltando para a televisão esse ano, né? Tive aí um convite, a gente está trabalhando aí num projeto, pode ser que tudo indica que vai dar tudo certo, né? Enfim, e aí a gente, vamos falar sobre muita coisa aí. Tá Beleza. Certo? Roberto, brigadão, tá? Um abraço, filho. Parabéns aí pelo programa. Incentiva essa galera realmente a fazer uma atividade física, a arte marcial, a defesa pessoal, é muito legal, gente. Acompanha o Felipe, que ele traz muitas novidades, eu assisto o programa dele, que estimula a fazer, mas não é para brigar na rua, porque você não vai ser mais homem ou menos homem sendo forte, não, né? A tua atitude no teu dia a dia, o amor, né? Você disseminando o amor, isso é uma vitória incrível. Obrigadão, Roberto. Um abraço. Parabéns. Gente,
Obrigadão. Olha só, antes dos intervalos, estamos com uma nova página, tá? No Facebook. Programa Serra Fight. O nome da página é esse, Programa Serra Fight. Dá uma curtida lá, já tem matérias lá, fotos lá, matérias com o Buda, matérias de Aikido, matérias de Karatê. Dá uma curtida lá, tem também o casal Elianai e Driele, que participaram da entrevista aqui, tem uma demonstração que nós fizemos com ele semana passada,